o som está bestial. Então, parabéns. Vamos começar. Olá, João, obrigado por teres aceitado fazer esta entrevista. Outro dia, isto não tem nada a ver, estava a discutir com alguém que dizia que era aceite e não era aceitado. Mas eu logo que disseste isso pensei... Pensaste nisso, mas eu quando comecei a fazer as entrevistas disse aceite e depois fui ver à internet e percebi que, pelo menos hoje em dia, o que é correto é aceitado. E, pronto, é como pago e pagado. Exatamente. Em espanhol é pagado. É uma maneira muito interessante de começarmos a entrevista. Olha, diz-me uma coisa, onde é que tu nasceste, o que é que tu estudaste, para perceber como é que foi o princípio, para ver porque é que depois acabaste por ir para o jornalismo, para a escrita sobre arte. Eu nasci em África. Moçambique. Em Moçambique. Vim para Portugal relativamente cedo. Primeiro com 4 anos, depois com 8 anos. Mas o teu pai era militar? E fiquei... Não era militar, era funcionário. E fiquei definitivamente na Europa a partir dos 8 anos, embora fosse à África passar as férias todos os anos. Aí ias passar as férias todos os anos? Porque tinhas lá família? Tinha. E ficava lá, naquele tempo as férias eram realmente grandes. Ficava lá 3 meses, sim. Todos os invernos de lá, não é? E fartava-me de passear pela África do Sul, pelo atual Zimbábue, pela Rodésia. Moçambique um bocado menos, porque a situação era mais instável e as estradas também não eram tão boas como as das antigas colónias inglesas, anglo-saxónicas. E diz-me uma coisa, já agora, como estávamos a falar antes de começar a entrevista, o meu guião, eu estou sempre a saltar de trás para a frente, de frente para trás. Achas que de alguma maneira o teres vivido em África e depois teres principalmente continuado a ir lá, se calhar durante até a adolescência, sim. teve influência de alguma maneira? Tu vês alguma coisa quando pensas retrospectivamente e vês o que fazes hoje em dia, o que fizeste, seja crítica, seja escrever para catálogos, seja ser responsável por instituições do Estado, privadas, etc. Responsável por coleções. Eu agora lembrei-me, fez uma coisa na minha cabeça, tu foste responsável pela coleção do Cachola no princípio. Que engraçado, eu já nem me lembrava disto. Isto não estava minimamente no guião. Se isso tem alguma coisa a ver com a África? Não, o Cachola não tem nada a ver com a África. Tem, porque ele trabalha na área dos cafés. Ele trabalha na área dos cafés e, além disso, é um grande apaixonado por Marrocos. Mas a parte disso... Não, eu sei, pronto... A África é um momento muito importante no meu imaginário. Eu sempre pensei voltar para a África. Sempre pensaste? Sim, eu estava cá, mas o meu pensamento estava sempre em África. E depois, por circunstâncias históricas da história, tornou-se um pouco absurdo. Não é impossível, claro, mas difícil. Tornou-se um pouco... Nem era politicamente impossível, porque eu estava alinhado com o que significava a descolonização. Mas não, tornou-se impossível porque a minha vida, entretanto, isso era o que estavas a perguntar ao princípio, encaminhou-se para Estavas alinhado com o Frelimo, era? Não, sei lá, eu não estava alinhado com nada, a não ser achar que devia haver uma independência, etc, etc. E a minha ideia, de facto, era acabar o liceu cá e ir fazer a licenciatura lá, porque eu pensava fazer história. História havia na antiga Lourenço Marques, havia cursos de História e eu pensava que ia fazer por lá, História da África, sei lá, qualquer coisa, não sei o quê. Mas depois a vida... Mas respondendo claramente à tua pergunta, eu acho que isso não tem quase influência nenhuma na maneira como eu abordo as coisas, a não ser um interesse específico de facto, mas não prático, pela criação e pelo modo de estar e por linhas de criação africanas. E se pensar no caso de Moçambique, a questão da fotografia, que é uma área que tem muita importância histórica, tanto no período colonial como no período pós-colonial, com uma série de nomes indispensáveis na história da fotografia, não moçambicana nem portuguesa, mas na história internacional da fotografia. Uma curiosidade sempre é como quando ouves uma notícia da tua terra, quando estás no estrangeiro e ouves uma notícia de Portugal. Quando eu ouço uma notícia da África, ou ouço uma notícia de Moçambique,
dou mais atenção se for noutro país qualquer da mesma região, não é? Mas se isso é o genius loci, não é? Se é a ligação a um sítio, não é? Mas o teu olhar, o espaço... Porque, por exemplo, agora estava-me a lembrar, ainda outro dia estava a falar com o Jorge Mulder sobre isso. Por exemplo, tu tens o caso do James Turrell, tens o caso... Estava a dar o exemplo de que há vários tipos que foram aviadores e que tornaram-se depois... Fotógrafos ou artistas, sim, não é? sim. Portanto, Desde o Boys até... Tens o Boys, tens o Copland, tens o James Turrell, que era mesmo na era de fighters, portanto, na era de caças, era mesmo da aviação comercial. E a vista que eles tinham lá de cima, que é uma vista bastante maior do que a que nós temos aqui debaixo da paisagem, condicionou a maneira como eles depois fizeram a arte deles. E, em alguns casos, eu acho que o caso do James Turrell foi o catalisador para ele depois entrar... na carreira de artista plástico. No Boys foi mais a queda. Exatamente. Depois aquilo está meio dramatizado, não se sabe o que é verdade, o que é que não é, no caso do Boys. Mas o que eu ia dizer é que, assim, a África é um espaço diferente. A maneira como se olha para a paisagem é diferente. Sim. E se isso tem alguma não influência sei, na maneira como tu olhas para as coisas? O meu desgosto, se assim quiseres, de viver na Europa quando era miúdo, pré-adolescente e adolescente, era exatamente a estreiteza do espaço. O facto de tu não ter... do espaço da terra e do espaço do céu. Eu, no outro dia, aqui há uns anos, fui a uma reserva integral Dark Sky, que há ali na zona do Alqueva, e olhei para o céu e, de repente... O céu, que é o céu do hemisfério norte. Mas, de repente... lembrei-me como é que era o céu no hemisfério sul, o céu em África, não é? As extensões de... Mas isso é qualquer coisa que está na minha memória, não sei se... Eu ultrapassei isso a certa altura, não é? Não tenho nenhuma agorafobia, portanto não tenho medo dos espaços imensos, mas também não tenho nenhuma claustrofobia hoje em dia. O que eu senti era que toda a liberdade que eu tinha em África para brincar desaparecia aqui, não é? Embora eu tivesse andado e tenho essa... Eu lembro-me disso, quer dizer, eu andava numa escola, num colégio, situado numa zona periférica de Lisboa, que hoje está toda urbanizada, mas na altura foi mais onde filmaram os Verdes Anos, não é? Isso, em que as pessoas conhecem aquela paisagem por trás de Alvalade e Que colégio é que era? Valsacina. Tu depois foste lá professor. Foi. Bom, e aí... mas era eu e muitos colegas que não eram da África, permanentemente fugíamos pelos buracos que havia nas redes, ou que nós fazíamos, e íamos para os campos de oliveiras, canaviais, havia um ribeiro, havia um poço, enfim, coisas relativamente perigosas, mas é o que se faz quando se tem 10 anos, 12 anos, por aí. E isso era uma liberdade que eu tinha em África, que tinha perdido cá. E portanto, mantive-a por causa desse momento de liberdade que eram os recreios e os pós-recreios. Não é? Depois estava preso na aula, que era uma coisa que eu não gostava muito. Tu foste estudar o quê e depois como é que entraste na vida ativa? Artística. Não, mas eu também te estava a dizer ainda relativamente à África, que podia dizer, porque estás a falar de criadores artísticos, eu não sou criador. E, portanto, não tenho essa... Não se reflete na minha escrita, porque também globalmente não é uma escrita literária, embora eu tenha Mas o que tu gostas ou não gostas agora, se me disseres que paisagens eu prefiro o Alentejo e Trás-os-Montes, prefiro a meseta ibérica, a espanhola, também prefiro o presunto ibérico, mas... Portanto, prefiro... Mas se calhar preferes o Ed Rocher ou artistas que façam paisagem mais... Mas de repente, se me aparecer uma grande montanha, eu também adoro essa montanha, não é? Claro. O que eu não gosto é de paisagenzinhas, percebes? Não gosto muito, não me interessa muito de paisagenzinhas, feitas com pequeninas... coisas, quer dizer, o Minho que eu gosto, exato, é isso, mas o Minho que eu gosto é aquela zona do Gerês, sim, que é maior, pronto, que é quando de repente se abrem as coisas, não é? O resto é um bocadinho orivesaria, talvez, pequena
pequena Estás a ver escala. como condiciona completamente o Não, teu olhar claro, sobre a claro arte que também. condiciona, claro que condiciona. Então, voltando ao que eu estava a dizer, diz-me lá o que é que tu estudaste, depois como é que tu começaste logo depois a escrever em jornais. Eu estudei, bom, das várias opções que se me apresentavam, o que eu queria, voltei outra vez à África. Eu gostaria muito de ter ido para a Biologia e gostava de ir para a África, estudar os animais selvagens. Fiz desde Ser uma novo. espécie de um crocodilo Dundee Sim. ou o Indiana Jones. Fiz desde novo a coleção da fauna, que foi uma coisa muito famosa nos anos 70. Eu tinha lá tudo em casa. e- Havia a fauna e havia a de arte, também a história A da história arte. da arte. Eu fiz as duas. Pois, eu também. E entre as duas acabei por ir para a história da arte. Mas fiz as duas. Mas havia ali um bloqueio. Aliás, eu, como fiz o antigo 7º ano do liceu, hoje seria o 12º ou 11º, depois do 25 de Abril, numa liberdade muito grande em que se podia escolher a disciplina que tu quisesses, para além do núcleo duro das disciplinas. E eu escolhi Biologia. Tinha todas as disciplinas de letras e tinha Biologia. Portanto, eu ainda naquela altura, aos 17 anos, não tinha perdido a ideia de que poderia tornar-me um biólogo. Sim. Fiz uns testes psicotécnicos que diziam que a minha vocação era a investigação. Portanto, dava para ali, como dava para outra coisa. Claro. Bom, e portanto, o que me bloqueou foram as disciplinas duras das ciências exatas que são necessárias às ciências naturais e, portanto, com a matemática e a física eu não ia a lado nenhum e então escolhi História, que era o meu outra grande paixão antiga, Geografia, História. Bom, foram sempre coisas que nós fazíamos jogos à mesa para saber as capitais, assim, umas coisas. Faço isso com as Na minhas altura filhas não havia outros entretenimentos senão coisas culturais, com as crianças, ou assim, semiculturais, cultura geral. E então fui para a História, mas nunca pensei em ir para a História da Arte. Fui para a História porque eu tinha quer dizer, eu visitava muitas coisas de História da Arte. E lembro-me de alguns momentos em que eu lembro-me de exposições que vi. Tinha um tio, por afinidade, que era pintor. Tinhas um tio que era pintor? Tinha um tio, Henrique Tavares, pintor naturalista, que me deu umas aulas de desenho e tal. Tu estudaste em desenho? Sim. Ele era professor na António Arroio, foi professor de muitos pintores conhecidos, foi professor do João Vieira, por exemplo, e que, aliás, se lembrava dele com muito carinho. Ele era completamente reacionário do ponto de vista artístico, não do ponto de vista político. Claro. Tinha uma piada muito boa, que era quando estavam os discursos do Marcelo, eu só me lembro do Marcelo. Ele dizia, cala-te malandro, desligava a rádio, não é? Portanto, era uma maneira... Depois ligava outra vez e cala-te malandro. Bom, tinha essa piada que era muito engraçada. Portanto, também tenho esse lado de formação republicana mais do que oposição antiga, não é? Mas esse senhor era um furioso antimoderno, não é? Que chamava tudo picaçadas. Ele tinha sido discípulo de Veloso Salgado e tal. Tem muitos quadros no Museu de Bragança, por exemplo, que ele tinha sido lá professor. Mas isso era para dizer que... Bom, eu visitava coisas, palácios, museus, etc. Lembro muito bem da exposição da Vieira da Silva na Gulbenkian, e eu era miúdo pequeno. Lembro da exposição do Rodin, já era mais crescido, que eu já tinha uma máquina fotográfica e achei que andava a tirar fotografias artísticas ao Rodin. Portanto, o que me interessava era a história. Bem, estamos a seguir ao 25 de Abril, é tudo muito politizado, e interessava-me a história contemporânea, perceber porque é que tínhamos chegado àquele estado em que estávamos na altura, e, portanto, fundamentalmente, século XIX e XX. Tive grandes professores, foi uma época maravilhosa. Finalmente eu gostava de estudar, porque até ali tinha sido um grande tormento, só gostava de português e de história e de biologia. E pronto, finalmente havia ali qualquer coisa que me interessava imenso e foi muito bom. E depois, houve um ano, suponho até no último ano, eu não suponho, tenho certeza, em que eu me inscrevi numa cadeira chamada História das Ideias Científicas e o professor não pôde dar aulas. E eu olhei para as disciplinas todas que havia, eu via História da Arte Contemporânea. Eu disse, eu vou para esta. Era uma altura em que fazia História da Arte Contemporânea sem ter feito as outras. Estou a fazer no curso geral de História, não é? E tive o Manuel Rio de Carvalho,
que toda a gente que o conheceu te falará que era um tipo excepcional, e eu adorei aquilo. E depois não queria deixar de estudar. Eu já dava aulas na altura, comecei a dar aulas no 3º ano da faculdade. Aulas no mesmo colégio onde tinha andado a estudar. E cheguei a Davas altura... aulas de português ou um bocado? Não, dava de História. Davas de história? De História geral. Era o que havia. Sim, claro. De história do liceu. E depois ia dar... tinha uma disciplina... não, eu queria fazer um mestrado, queria continuar a estudar. Sempre pensava que teria ido estudar História Institucional e Política, ou História Cultural, qualquer coisa assim, porque eram esses os meus interesses de adolescente. E de repente eu vi os mestrados todos e disse, não, vou fazer o mestrado de História da Arte. Pronto. Mas porquê? Porque Quase por acaso, ainda nem era uma grande paixão. Não, eu achava que iria não estudar a História Institucional e Política, que era o que eu tinha feito quase sempre, não é? Em termos de trabalhos e tudo, nas várias disciplinas. É preciso ver que vivíamos num tempo muito bom, que se tu querias ser bom aluno e tinhas bons professores, fazias coisas extraordinárias. Não havia espartilho nenhum, como agora, não havia burocracia. Nós fazíamos trabalhos de grupo. Eu fiz trabalhos incríveis sobre a Idade Média, o Isto é século XIX. 1976? É entre 76 e 81 ou 80. Não, de facto, verdadeiramente, a seguir ao 25 de Abril não houve aulas. Foi o serviço cívico que eu também fiz, num bairro da Lata. Enfim, aí tive um contacto violentíssimo com uma realidade que me era completamente alheia. Um bairro da Lata onde hoje é a Fundação Carmona e Costa, ali naquela zona onde está o mercado, que antecede e é um bairro social. Eu lembro. Portanto, aí havia um bairro da Lata absolutamente terrível, com uma senhora que era da Comissão dos Moradores e o trem alto ia lá levar comida e nós estávamos com os miúdos e tal e tal. Bom, e depois vim... inscrevi-me no mestrado de História da Arte porque foi incrível, passei o verão todo a estudar, porque eu tinha que fazer um exame sobre Idade Média, Idade Moderna, assim, eu não sabia nada. Não sabia nada. Deram-me uma bibliografia, eu li aquilo tudo e depois passei, pronto, e entrei. E acabaste em 81? Não, acabei. Eu acabei o curso em 80, comecei o mestrado em 81. Deveria ter acabado, eram 2 anos mais 2 anos, 2 anos para fazer até 2 anos de aulas. Devia ter acabado em 84, acabei em 85 porque, como dava aulas, não tinha as aulas todas inteiras, naquele tempo os mestrados... E não ainda não escrevias em parte nenhuma, ainda não estava... Não, isto começou assim, no Valsacina, eu tive 3 ou 4 colegas muito próximos de mim. É preciso ver que aquilo era uma escola só de rapazes, não é? Só depois do 25 de Abril, um bocado depois do 25 de Abril, é que entraram as raparigas. Só havia meninas no pré-escolar. E, portanto, e nós tínhamos quem tinha uns interesses culturais, havia uma revista, há sempre uma revista, em os jornais da escola, não sei o quê. E em torno de uma professora de português que agregava assim, algumas pessoas, eu conheci o Alexandre Melo, conheci mais 2 outros artistas. O Alexandre Melo também andava lá? Andava lá. Conheci mais 2 outros colegas que também tinham estes interesses e ainda antes do 25 de Abril fizemos umas entrevistas artísticas já. Fomos entrevistar o Inácio Matezinho, que estava ali um artista de Moçambique, era preciso ir lá entrevistá-lo. Fizemos-lhe uma pergunta muito difícil, que era se ele era pela independência de Moçambique. E ele ficou aflito e disse, sim, pela independência artística e tal, porque estávamos antes do 25 de Abril, era complicado. Foi aí, pronto, e nessa altura o colégio tinha, o diretor era amigo do Manuel de Brito, e nós fazíamos visitas à 111, fui à Quadra, eu vi a primeira exposição da Quadra, que foi uma exposição do Vasarely, com música de Bach. Estava lá, foi quando eu conheci a Dulce D'Água. E a Maria da Graça Carmona e Costa já trabalhava lá? Não trabalhava lá. Eu estava a dizer, durante o período em que estava a ter aulas de História normal, eu frequentava na Quadro, já com a Maria da Graça Carmona e Costa, que me faziam uns descontos maravilhosos nas propinas, frequentava os cursos de História da Arte do Rui Mário Gonçalves. Pronto, que dava o contraponto à ortodoxia do José Augusto de França.
pronto, que ele tinha uma visão um bocado diferente. Engraçado, eu nem França. sabia que o Rui Mário Gonçalves dava aulas de História da Arte. Sim, deu aulas lá, eu frequentei 2 anos seguidos, ou coisa assim. Foi onde a Maria da Graça me conheceu, por isso que ela diz que me conheceu que eu era menino. Eu tinha E era? 19 anos, ou coisa assim. 20, talvez. Não sei. Pronto, então, mas deixa-me só para sintetizar. Tu conheces o Alexandre Melo ainda antes do 25 de Abril, no Valsacina, sim. mas depois, quando tu estás a dar aulas, ele também volta para lá para dar Não, aulas? e depois a coisa foi... Não. Nós Mas nos ficámos anos sempre 80 amigos. ficam sempre amigos? Ele frequentou História no primeiro ano, porque não tinha nada que fazer, porque apesar de ser um ano mais novo que eu, no ano dele também não houve aulas, e então ele estava lá a ter aulas comigo. Aquilo era tão livre que ele fazia trabalhos e tudo como se fosse aluno. Era uma loucura. Houve quem conseguisse passar. Porque ele estudou Sociologia. Ele depois foi para a Economia. Economia. Depois. Portanto, naquele ano esteve lá comigo, depois foi para a Economia, a História passa por ele. Depois foi para, não sei como, conheceu umas pessoas na noite, a Fátima Maldonado, o José Mário Dionísio, que eram revisores no Expresso, revisores de texto, quando os jornais tinham pessoas que sabiam escrever, que liam que os jornalistas, que também sabiam escrever, mas às vezes se enganavam. E ele entrou para revisor, também, e um dia propôs-se fazer uma reportagem. Nessa altura era tudo mais fácil, acho eu, não sei, também. E aceitaram a reportagem. Ninguém sabia bem quem ele era. Pronto, a reportagem porquê? Porque tinha aquela vivência do Bairro Alto nos anos 80. Muito. E a reportagem era sobre o Bairro Alto? A reportagem são duas reportagens muito importantes. Uma sobre a movida sociológica, digamos assim. 1984? 84, 85. Eu acho que é 84, mas não tenho bem a certeza. Eu escrevi um artigo para o Expresso antes disso, a pedido lá, não sei de quem. Provavelmente do Zé Mar ou da Fátima Maldonado. Sobre quê? Já agora o teu artigo? Bem, uma loucura. Foi um concerto no Mato Grosso, no Coliseu. Foi a primeira coisa que eu escrevi para o jornal. Em 1983. Eu acho que foi dezembro de 83. Ok, e tu fizeste uma crítica. Eu fiz. Tu lembras do que é que tu disseste na altura? Não me lembro, mas está no. Tu não queres saber. Mas era uma loucura, foi no Coliseu, aquilo estava. Claro. Eu acho que lembro disso. Eu só tinha ido ao Coliseu quando era. Era quando miúdo. ele se vestia de penas, não é? Sim. Foi nessa fase. A Rosa de Hiroshima e tal. Sim. Era quando eu tinha ido lá antes, quando era muito pequeno, ver o circo, mais velho à ópera. Só uma coisa, que é, porquê é que tu escreveste esse artigo? Pediram-te ou tu propuseste? Porque não havia ninguém para escrever. Ia dizer, tu queres escrever? Eu disse, quero. Porque eu gosto, ouvia em adolescente, por Ney Mato Grosso. Mas agora vamos ao que é importante. Agora é que é importante assim. Há 2 artigos onde escreve a Filomena Silvano, que era a nossa amiga do tempo, a Teresa Coelho, o Alexandre Melo, o José Navarro de Andrade, que depois ficou crítico de cinema, trabalhou na Cinemateca e teve há pouco tempo, aliás, um programa na televisão, na 2, tomar um café com, não sei. Tu foste entrevistado? Ele pediu-me, ele entrevistou-me também. E um outro colega nosso, talentoso, mas que se afastou da coisa, que era o Carlos Chora. Eles eram todos colegas do Alexandre Melo. Eram todos do ISEG ou do ISE e tal. E tínhamos um grupo, à parte disso, nós tínhamos um grupo de estudos da sociedade portuguesa, tudo com política dominante. É muito engraçado, porque nós vamos fazer esta passagem mesmo, é uma passagem também sociológica, não é? Do desinvestimento na revolução e o investimento na vida pessoal e no individual e nas saídas noturnas e na festa. O que caracteriza caricaturalmente os anos 80, não é? E então Espera aí, explica lá melhor. Qual é que é essa questão da política? Todos nós tínhamos estado. Tinham estado não na ativamente. Claro, mas sim. Mas, pronto, eu e o Alexandre não ativamente, mas os outros talvez sim, não sei, o Chora, acho que sim e tal. Mas tínhamos estado empenhados numa via qualquer esquerdista, esquerdolas qualquer, naquele período todo. Ou porque votávamos, ou porque tínhamos opiniões e tal. E o nosso... Só por curiosidade, tu nos anos 70, quais é que era o partido com que tu te identificavas? Nos anos 70, quer dizer, Final. depois do 25 de Abril. Claro, final. Era o mesmo do grupo do Pedro Cabrita Reis, do José Pedro Croft, do DP. Pedro Calapés, o DP. Ok. FECML, o DP. Explica-me lá só, mas de uma forma muito breve, o que é que vos fascinava na UDP?
Porque a ideia Olha, que eu sei que me fascinava na FECML, vou-te dizer. Sim. A FECML é um dos fundadores da EDP. É do Porto, nem tem nada... É do Pacheco Pereira. Okay. A FECML fascinava-me ter... O emblema eram 2 estrelas e 2 foices e martelos. Portanto, era lindo o emblema. E era isso que não era só isso que me fascinava, era achar que o Partido Comunista era revisionista, reacionário e a União Soviética era horrível. E o que era bom era a Albânia e a China. Portanto, estávamos todos aldrabados estávamos Primeira aldrabação. Não, e depois, o MRPP parecia-me, porque eu via-os atuar na faculdade, era um bando de arruaceiros terríveis, não é? Quando estava o Durão Barroso. Exato, mas ele era em Direito, não é? E, portanto, mas em Letras era intensíssimo também, não é? E, portanto, era uma via de meio termo, aliás, entre uma coisa e outra. Pronto, e então agora falamos dos anos 80. Tu vês os anos 80... Não, só para dizer, esse artigo, há um artigo sobre a vida noturna, digamos, coisa, e depois há um artigo sobre os artistas que nasciam nos anos... Isso é que é muito importante. Os artistas, porque senão não se percebe nada da minha história, digamos. Os artistas que nasciam nos anos 80. E então, como artistas, pastor. Como artistas, claro. E então, nós fizemos vimos o que é que estava a acontecer e identificámos-nos e entrevistámos em casa do Calapês, que era o único que tinha casa própria, apresentável. Já era casado e tinha um filho, se não me engano. Acho que o Manel já era nascido. O Manel já existia. E fomos todos para a casa do Pedro Calapês. Quem? Tu? Eu, o Zé Pedro Croft, o Pedro Cabrita, a Rosa... Rosa Almeida? Não, a Rosa Carvalho. Desculpa, a Rosa Carvalho. Eu não sei se a Ana Leon estava lá, não me lembro, mas provavelmente estava, mas fazia parte desse grupo. Esse grupo, tivemos uma noite, foi muito divertido, entrevistámos, conhecemos-los, nunca os tínhamos... Mas tu estavas a fazer isso a meias com o Alexandre? A 4 mãos, para aí, 6 mãos. Okay. Mas porque é que nós estávamos sempre em contacto lá no tal grupo, não é? Eu não saía assim à noite como ele sairia. Como o Alexandre saía. Sim, mas o Alexandre chamou-me e disse: tu que andas a estudar História da Arte. Foi neste sentido. Queres fazer isto agora e tal? Pronto, foi nesse sentido. E então, isto tudo, claro, tem um padrinho mais acima, que é o Eduardo Prado Coelho. Ok. Pronto. Estava no Expresso nessa altura também, não? Talvez, não, mas é o JL é que tem importância aqui de início. O Eduardo... os interesses do Alexandre iniciais eram pelo cinema. E é assim que ele, na Figueira da Foz, no Festival de Cinema da Figueira da Foz, conhece o Eduardo Prado Coelho e a Teresa Coelho, que aliás tinha os pais na Figueira da Foz. Pronto. E há aí uma coisa do Eduardo, já na altura. E, portanto, é por aí que vem a nossa possibilidade de entrar no JL a escrever, apadrinhados pelo Prado Coelho, junto do Mega Ferreira, que era o diretor. Ok. O Prado Coelho tinha uma influência muito grande no JL, mas que escrevia, não é? Sim. E portanto, o Alexandre Melo, a Teresa Coelho, a Filomena e o Carlos Chora, por exemplo, então, começámos a escrever todos no JL. Então esse artigo, afinal, era para o JL? Não, era para o Expresso. Foram coisas que saíram no Expresso, não tiveram continuidade. Então, conta-me lá o que é que tu achaste, quando tu... Pá, é importante. Desculpa só, entrevistámos esse grupo mais velho, claro, que nós sempre consideramos a primeira geração dos anos 80, que vinha de 82. Eles estavam juntos desde 82. Alguns um bocado mais velhos que nós, outros da nossa idade exata. O Zé Pedro Croft é exatamente a minha idade, o Cabrito é mais velho, a Rosa é mais velha, o Calapês é mais velho. Depois entrevistámos todo o grupo, que inclui ainda não o Pedro Proença, que inclui a Ana Vidigal, o Casqueiro, a Alda Nobre, a Madalena Coelho, o Jaime Lebre, que faziam um grupo à parte dentro da escola, porque eram mais novos. E depois ainda havia os homeostéticos. Portanto, nós entrevistámos os 3 grupos no mesmo artigo. Não é? Alguns deles, aliás, chumbaram por causa do que disseram dos professores nesse artigo. Do grupo dos homeostéticos ou
eu acho que foi dos homeostéticos, o Proença, não sei o que, ele depois poderá explicar a história. Porque me diziam mal da escola, tal. O título desse artigo é, evidentemente, dado pelo Pedro Cabrita. E chama-se Preparar-nos para declarar a inexistência do inimigo. Isto muito bom. Portanto, ou seja, não nos interessa nada o que é que não está para além de nós, nós é que somos a fronteira do interesse. Pronto, a partir daí começámos a escrever no JL. Não, mas agora o que é antes disso é, quando tu olhaste, é o primeiro grande contacto com os artistas portugueses e com a arte viva, com a arte que está a acontecer. Como é que tu olhavas para aquilo? Fascinado? Vou-te dizer uma coisa. Antes desta história toda, eu e o Alexandre sempre nos tínhamos continuado a dar, tínhamos feito umas viagens internacionais. Eu ia com a minha namorada da altura, e ele ia sozinho, e com uma colega nossa também. Fomos 4. E fomos à Bienal de Veneza em 80, a do Bonito Oliva, que faz a apresentação da Transvanguardia. É a primeira vez que vamos ao estrangeiro, sozinhos, a Paris, Itália, etc. Isso é Interrail, não é? Sim, em 1980. Em 80. Portanto, muito antes. Sim, pronto. É porque nunca tinha deixado o fascínio de qualquer adolescente. Era o surrealismo e não sei o quê. Nós líamos uns livros que não tinham imagens e que era o Gilles Dorfle, muito conservador. E depois eu lembro-me, nós líamos as descrições, depois olhávamos para as pinturas, aquilo não correspondia bem. Eu lembro em torno do Fautrier, não é? E tal. E foi um choque terrível a Transvanguardia. Chegar àquela zona onde aquilo estava, não era no Arsenal como é hoje, era ali nos Armazéns do Sal, do outro lado da Dogana. Do outro lado não, mesmo na punta da Dogana, mas para trás, virado para a Judeca. Víamos coisas que nunca tínhamos visto. Não, nem imaginado como é que tínhamos lá chegado. Não havia revistas, não havia. Havia revistas, mas nós não tínhamos acesso, porque apesar de tudo, nessa altura, isto ainda era um hobby para nós. Gostávamos de arte e queríamos ver tudo, mas queríamos ver tudo desde a Idade Média até nós íamos ao Louvre, zumba, fazíamos aquilo tudo. Uma coisa muito sistemática. Mas não tínhamos referência de como é que se tinha passado de uma situação para a outra, percebes? O choque não foi quando conheci o Calapesa ou o Cabrita, ou isso tinha sido antes. Quando conhecemos aqueles rapazes e raparigas da nossa idade, eram rapazes e raparigas da nossa idade. Não senti por eles nada. Eu, aliás, tenho essa coisa. Nunca sinto pelas pessoas, mesmo que as admire, não fico... Mas eu não estou a perguntar em relação às pessoas, estou em relação aos trabalhos que eles estavam a fazer na altura. Mas isso, integrámos-nos completamente. Eu acho que nós tínhamos uma abordagem, sempre tivemos muito cuidado com a língua. Com a língua, não era dizer, com a língua de dizer bem ou mal das pessoas. Com a escrita, não é? Sim. E também, também cuidado com a língua no sentido de não ser intriguista. E os textos que nós fazíamos, francamente, é preciso voltar a vê-los. Eu e ele estamos sempre a falar nisto, mas nunca fazemos isso. É preciso voltar a vê-los e voltar a lê-los, porque eram textos que eram trabalhados à vírgula, percebes? Tínhamos uma coisa para fazer por semana. Aliás, uma vez demos uma entrevista propositadamente ambígua sobre a relação de trabalho que nós tínhamos, mas foi uma coisa provocatória. À Inês Pedrosa, que entra também nessa altura, também é da nossa geração, é da nossa idade. E o JL nessa altura era um viveiro de coisas. Ao mesmo tempo que tinha todos os outros, porque naquela altura sobre arte escrevia a Silvia Chicó, o Rui Mário Gonçalves, o Eurico Gonçalves, o Rocha de Sousa, eu, o Alexandre. Havia 7 pessoas a escrever sobre, cada um escrevia do que lhe apetecia. Então, resume-me aqui um bocadinho, do ponto de vista de historiador, como é que tu resumes os anos 80, seja em termos institucionais, seja em termos galerísticos, seja em termos artísticos? Sabe? Como é que tu resumes? Depois há essa história do historiador. Eu vou-te dizer o que é que me aconteceu no mestrado. Quando eu comecei a aparecer com a minha assinatura nos jornais, fui severamente admoestado pela minha professora principal, que era assistente do professor José Augusto de França, do género: o menino ou é jornalista e crítico ou é historiador.
Portanto, se vai por essa via Híbrida. de escrever nos jornais, não vale a pena, porque nós aqui estamos todos, temos a nossa perspectiva é de longo prazo e não podemos estar a escrever sobre a atualidade. Eu nunca liguei nenhuma a isso e continuei sempre a escrever. Fui um bocadinho prejudicado, mas também não excessivamente. Evidentemente, quando fiz a minha tese de mestrado, fui fazê-la nos anos 40. Eu até queria fazer no século XIX sobre o... Mas pronto, mas agora diz-me, do ponto de vista do historiador, como é que tu vês os anos 80 em termos institucionais, em termos galerísticos, em termos artísticos? Sim. Como é que o poder funcionava? Pronto, só para te dizer, há um momento da intervenção. Eu sou protagonista desse momento. Portanto, há um momento em que eu tento afastar-me, posso tentar afastar-me de ter sido protagonista. É sempre complicado, não é? O primeiro momento... É isso que eu quero que tu faças. É que te o primeiro momento é o momento em que tivemos que escrever um livro para o Arco sobre os anos 80. Desculpa, arte portuguesa contemporânea. E aí, valendo-se da minha formação de historiador, o livro tem uma parte toda inicial que é perceber de onde é que vêm os anos 80, como é que se chega aos anos 80. Ou seja, quais eram os artistas portugueses, está tudo, é muito português, não tem essa visão. Quais eram os artistas que poderiam ter, que eram ativos naquela altura e que poderiam ter importância para aquele momento. E aí aparece a Paula Rego, aparece o Da Costa, aparece o Costa Pinheiro, etc. É? E outros. E depois, mais tarde, eu escrevi algumas sínteses em obras coletivas sobre os anos 80, não é? E, portanto, é isso que queres que eu responda. Eu responderei da seguinte maneira. E anos 80 que depois foram altamente criticados e postos em causa pela geração dos anos 90. Já lá vamos. Não é? Pronto. Cá esse confronto, mas já lá vamos. É o primeiro. Que eu acho que é um confronto que tem muito base em questões de poder também. É o último confronto, até este confronto agora do cancel culture. Sim, mas não há mais confronto. Mas a gente já chega a isso. Eu vejo aquilo como um momento, era o que eu deixava há bocado por causa da revolução e da arte, como um momento de catarse ou libertação do desire real e no imaginário do que é que tinha sido pensado que ia fazer uma revolução. Depois a revolução não só não aconteceu, como se acontecesse tinha sido tão catastrófica como as revoluções sempre são, sejam elas quais forem. Depois do momento revolucionário vem um momento de desagrado e de queda e de auto... Só fazer aqui o parênteses. O que tu estás a dizer é que tu achas que, se calhar, toda a genese que a arte portuguesa tem, tão formalista, vem da desilusão. Formalista? Porquê que estás a dizer? Eu acho a arte portuguesa muito pouco politizada, muito pouco... Isso é verdade, isso é verdade. Está muito na coisa da forma... Sim. Já estou a perceber o que é que estás... da cor... Já estou a perceber o que é que estás... Anda muito à volta... Eu vejo dessa forma. Dos anos 80. Eu acho que até agora. Não sei. Agora talvez estejam a aparecer coisas um bocadinho diferentes, mas é nos últimos 5 anos. Não, mas primeiro eu acho uma coisa. Em termos artísticos, a ruptura que se tentou fazer entre os anos 70 e os anos 80 não existe completamente. Uma parte dos protagonistas dos anos 80 vem dos anos 70. Ok. Estás a falar do Julião, do Calhau... Já vamos lá. Bom, depois, um mentor dos anos 70, tão importante como o Ernesto Sousa, faz a passagem para os anos 80 e ainda antecipa ou abre, pois ele morre no limite dos anos 90. E aí tu tens sempre um caráter de crítica e de discurso, artístico, de texto e de subtexto, se quiseres, não é? E que isso nunca se perde. Quer dizer, eu acho que a arte do Cabrita é sempre política, embora possa ter a cara dele, ou seja, umas coisas abstratas como ele fez às vezes e já fazia nos anos 80. Claro. Tem sempre essa intencionalidade. Aliás, mas a ruptura que eles fazem com a sua própria empenhamento ativo político, coisa que eu não tive, também vem muito por aí, não é? Porque o discurso
político, o discurso visual não se adequava àquela cartilha política, era pequeno ou burguês, ou era inentendível pelo povo, etc, etc, aquelas coisas do costume. Depois, há uma série de... Só para as pessoas perceberem também, porque assim, no fundo, o que tu estás a dizer é que a arte nos anos 80 trai o purismo ideológico dos anos 70, revolucionário, de uma arte mais soviética, mais intervencionista de uma maneira mesmo concreta, e torna-se minimamente burguesa. Aos olhos, pelo menos, das pessoas mais... Sim, não é lá. Ali há uma data de coisas de conjuntura. A entrada de Portugal na União Europeia em 86, o tal reaganismo, thatcherismo, cavaquismo e dinheiro, os chamados yuppies. De repente aparecem muitas galerias, bastante dinheiro, novos colecionadores que não eram os velhos advogados e médicos da oposição que deixaram, aliás, de comprar nessa altura e eram preços mais baixos. Bom, há ali um movimento que também tem a ver com o tal movimento no Porto, de vida entre Lisboa e o Porto. Madrid aí é um sítio muito importante para... Como é que tu vês o Julião e o Calhau nos anos... Porque há sempre aquele mito, não é? Que o Julião e o Calhau e algumas pessoas à volta tinham uma ligação muito forte ao poder político. Tinha. Pronto. Não sei se era forte. Pronto. Porque eles mesmo trabalhavam sim. mesmo. Não é? Pronto. Mas é Julião... o Vieira, João Vieira, Fernando Calhau, Cerveira Pinto. Pronto. E depois aquilo, é engraçado agora dizer o Cerveira Pinto, porque ainda outro dia estava a falar do Lionel Moura, que é outro expoente também de uma certa utilização através da política para se conseguir uma série de coisas. Nos anos 80 o Lionel Moura estava no grupo, ainda não se tinham separado. Eu lembro-me muitas noites no ateliê do Lionel Moura, que o Lionel Moura a pintar um cavalo expressionista com camadas de tinta espessas e cheio de vidros metidos, que era uma coisa para vender para a Gulbenkian, para ir lá levar o Sommer para... Sim. Portanto, o Taveira também estava minimamente dentro desse grupo. Pois tens que... Até o Herberto Well, é uma grande o Ernesto disparate. O Luís Serpa é que é o... Pronto, eu também já ia ao Luís Serpa, mas diz-me uma coisa, como é que tu vês, achas que houve mesmo uma utilização do poder político para... Porque a ideia que dá é que naquela altura o Julião sonhava ser mesmo um grande artista, conseguiu, pronto. E iria usar os meios que fossem necessários para isso. E que tinha o Luís Serpa como galerista, que acho que tinha sido artista antes, para fazer o trabalho de galerista. Ambos, eles têm trabalhos conjuntos. Pronto. Ele é designer. Pronto. E o poder político para ajudar em termos financeiros e por aí fora. Mas eu não sei. Isso acho que é... Depois vai ser tudo uma miséria. Não, o poder político não. Eu tenho uma experiência com o poder político em Cerveira. Depois houve um momento em 86, se não me engano, na Bienal de Cerveira, o José Rodrigues e o Jaime Isidoro convidaram-nos a nós, os dois, em Lisboa. Eu e o Alexandre. E ao Eduardo Paz Barroso e ao Bernardo Pinto Almeida no Porto, para fazermos uma exposição dos anos 80 em Lisboa e no Porto. Foi um momento muito importante, porque com o concurso do José Mário Brandão, nós fomos conhecer o Porto, o contrário era mais coisa, nós fomos conhecer o Porto e houve uma exposição conjunta que tinha o Tudela e o Gerardo Burmester e o Albuquerque Mendes e outros artistas do Porto, mais os artistas de Lisboa, fizemos uma grande exposição. Essa exposição foi inaugurada pelo primeiro-ministro Cavaco Silva. E não teve nenhuma repercussão política junto de Cavaco Silva. Eu lembro que depois íamos lá por uns corredores, era a exposição principal, depois íamos lá por uns corredores. Nessa exposição, como no tal livro que eu te falei há bocado, que tinha capa vermelha, assim, um livrinho vermelho, havia que tentávamos criar uma espécie de antecedentes tinha o da Costa outra vez, tinha o Lanhas, por exemplo, que eu lembro que o Lanhas adorou as pinturas do Cabrita, que eram umas pinturas geométricas com retângulos e tal. Porque ele só gostava de coisas geométricas. Íamos lá pelos corredores e eu não vou dizer exatamente o que é que o Primeiro-Ministro disse, porque senão revelava o nome da pessoa em causa. Chegou lá a um corredor qualquer e disse:
não ligou nenhuma a nada. Viu a tabela também. Assim, o autor desta pintura é filho de um ministro, do meu ministro de tal, não é? Portanto, era a única coisa que lhe interessava, era aquela. Portanto, eu acho que não é bem o poder político, é um poder social, um poder económico e tal, a quem aquilo serve. Mas serve também para a afirmação. Eu, na altura, conhecia uns arquitetos no Norte que faziam casas para os industriais de têxtil e disto e daquilo, e aquilo era tudo decorado com bravos e lapas, que fartaram-se de vender para lá nessas alturas, mas, quer dizer, sem nenhuma repercussão cultural, em certa medida, não sei. Vamos, porque o tempo está a passar. Eu acho que a Secretaria de Estado tem um poder Mas eu nunca pensei que fosse na altura do Cavaco. Isso, para mim, está a falar de uma coisa muito antes, não é? Porque... Sim, não, mas o Cavaco é nos anos... O Cavaco é logo... É só a partir de 86. Então, é logo em 86. Claro. Pronto, mas isso foi quando eu comecei... Foi quando começaste, claro. Quando os conheci, 84, 85, 86, não é? Diz-me uma coisa. Estávamos a falar do primeiro grande choque entre duas gerações, que é a geração dos anos 90. Eu cheguei às artes no final dos anos 90 e o que eu ouvi era que a geração dos anos 90 dizia isto é uma injustiça, o poder e o dinheiro está todo atribuído aos tipos dos anos 80, nós somos uma geração perdida, nós somos uma geração esmagada. Pá, como é que tu vês isto tudo? Não, eu vejo isso que tu estavas a dizer, é uma questão de ocupação de espaço, Exatamente. não é? Mas também é uma alteração de conjuntura, não é? Final dos anos 80 foram muito eufóricos com a queda do Muro de Berlim, mas também foram muito dramáticos com a SIDA, não é? E os anos 90 entramos naquelas crises de que nós nos lembramos, cíclicas, económicas, políticas e tal, que acaba tudo depois nas guerras nas guerras do Golfo, nas várias guerras e tal. Há de repente uma consciência política direta, há uma espécie de curto-circuito com os anos 70 e com a Alternativa Zero do Ernesto Sousa, não é? Mas a Alternativa de Zero do Ernesto Sousa abre e fecha. Sim, parece que vai abrir a Alternativa Zero, parece que é o zero que depois vai abrir qualquer coisa, e a Alternativa Zero, em vez de ser o princípio de uma coisa, foi aparentemente o fim. Mas quantos artistas não sobreviveram daí? Quantos artistas da Alternativa Zero não vão ao depois do modernismo em 83? Não é? Que estão nas duas ao mesmo tempo. É contraditório. Aparentemente é contraditório. Mas não é, porque eu acho é que a história faz-se mais de continuidades do que de rupturas. E essa polémica do início dos anos 90, eu digo que é a última grande polémica. A geração a seguir aos Paulo Mendes... Ao Gustavo da Silva, Tabarra... Sim, mas o Augusto não estava nesta lógica, mas entra. O Tabarra, etc. Eu achava que estava... Não estava neste grupo... não estava neste grupo, ok. Que era Novos Fora Nada. Mas isso veio tudo também muito a propósito da exposição que o Alexandre fez em Serralves dos 10 contemporâneos. E onde eles estavam praticamente afastados, enfim, havia alguns... E depois de uma exposição que o Miguel Fonaf Pérez fez, imagens para... Não, é as duas, mas imagens para os anos 90. Ele faz isso com curadoria com o Pernes, mas basicamente é ele que faz. Eu até tenho um texto... É onde essa exposição? Em Serralves. Mas ainda na casa? É na casa. Okay. Eu tenho, aliás, um texto nesse catálogo. Okay. Eu, se não me engano... E quem eram os artistas que o Miguel escolheu? Se eu não me engano, está o Cerveira Pinto e eu. Mas o Miguel Fonaf e eu. Mas não, então o Miguel também tem, mas talvez assinado em conjunto com o Pernes. Não tenho bem a certeza, peço desculpa aos autores. Mas são, por exemplo, o Paulo Mendes, outros, enfim, agora não tenho bem presente o catálogo nem os artistas, Miguel Palma, por exemplo, porque essa polémica que foi forte, eu até com cortes de relações, etc., entretanto, quase todas ultrapassadas, onde está um crítico do público, eu nessa altura já estou no público, não é? Onde está um crítico do público que é o Carlos Vidal, que depois também já adoçou bastante a sua posição. Exatamente. Eu lembro do Carlos Vidal escrever no Independente, ele era radical. Sim. Eu, quando o conheci, fiquei desiludido. Pois. Ele escrevia no Público e depois, por uma razão
o editor afastou por uma razão ética qualquer que não interessa agora para aqui, que ele achava que era, de afastar, e eu... E pronto, mas fui eu que o lá pus, não fui eu que o tirei de lá. Mas eu era alvo das críticas dele próprio, não é? Okay. E depois... mas a geração seguinte, não, a camada seguinte, que tens Adriana Mulder, ou Noé Sendas, ou Nuno Cera, etc., eu já tive essas conversas com eles, eles dizem que para eles não significou nada aquilo. Já não significava nada o confronto com os artistas dos anos 80. Mas era uma coisa de poder. Nós próprios, também, os anos 80, também tiveram questões de poder. O José Augusto de França, o Fernando Azevedo, o Artur Nobre de Gusmão, e todas as pessoas que tinham poder, estavam na Gulbenkian desde 1962 e estiveram lá até os anos 90. Os artistas dos anos 80 fizeram exposições muito tardiamente na Gulbenkian. O arquiteto Sommer não queria saber, não os deixava lá entrar, achava tudo uma garotada, não é? E isso, como achava uma garotada, eu e o Alexandre, geralmente quando escrevíamos ainda em grupo, em duo, os textos que nós escrevíamos, que eram textos absolutamente surrealizantes a certa altura, ou de gozo, e pronto, era a tal coisa que eu disse, a literatura era dominante. E depois as coisas foram-se tornando, do ponto de vista da crítica, mais sérias e mais ponderadas. Passou o tempo da Revolução e entrou a coisa no... E, por outro lado, a própria imagem que a arte passou a ter na sociedade através dos meios de comunicação esbateu-se muito pelo desinteresse que os jornais foram manifestando em... Quer dizer, o JL deixou de ter o impacto que tinha... E o Alexandre tinha ficado no Expresso, também, pronto, as coisas foram normalizando, mas neste caso normalizando é invisibilizando determinadas práticas e foram-se cristalizando em torno de personagens. Vamos agora mudar de assunto, que é, eu não sei se tu alguma vez foste convidado para ser Ministro da Cultura ou não, mas também não tens que responder a tal coisa. Mas também não seria. Mas poderias ter sido pelo menos convidado. Sim. Mas não é isso que me interessa, se foste convidado ou não me interessa rigorosamente nada, e a ti, pelo visto, também não. Mas interessa uma coisa. Só a Dona Maria da Graça, que diz que eu é que devia ser o Ministro da Cultura. Então pronto, já tens aí. E eu digo, Maria da Graça, afinal não é minha amiga. Exatamente. Eu acho que é fogo, deve ser terrível ser Ministro da Cultura. Deve ser mesmo terrível. Eu tenho pena, mesmo criticando alguns, tenho pena deles. Mas agora, numa posição muito mais fácil, que é, o que é que tu achas que devia ser a intervenção do Ministério da Cultura, não é genericamente, se não me interessa para nada, nas artes visuais, nas artes plásticas? Tu com certeza que já pensaste nisso muitas vezes, já tiveste posições muito críticas, mais públicas, menos públicas. Portanto, gostava de uma forma genérica. Posso dizer que fui convidado para a Direção-Geral das Artes, para o Instituto IAC. Para o IAC. A seguir ao Calhau. Não, sim, a seguir ao Calhau e à Isabel Carlos. Sim. Mas eu recusei sempre. Claro, não quero... Mas explica-me lá, mas se fosses tu... eu tenho outra coisa de entrevistas que se chama País é Este, que são políticas, e a primeira pergunta que eu faço é, se tu fosses o Moisés, qual era o mandamento que tu aplicavas à sociedade? Aqui é, se tu fosses o Ministro da Cultura, o que é que tu fazias? Ias buscar das pedras... Olha, talvez a razão porque eu sempre recusei é porque não te sei responder a essa pergunta. Sim, mas tens alguma Porque mesmo, tu estás-me a dizer, para pensar na questão das artes, mesmo aí a tarefa é complicadíssima. Porque eu posso dizer o que é que eu acho que são o problema das artes, da arte portuguesa. Então vamos facilitar a vida. Tu és responsável por uma das maiores instituições e melhores neste momento em Portugal, que é a Fundação EDP na parte das artes visuais. Sim. De forma sucinta, são as tuas responsabilidades. Portanto, é assim, tu não tens a obrigação de ter uma ideia sobre o que é que o Ministro da Cultura deve fazer em relação às artes, mas tens ideias, com certeza, muito concretas sobre o que é que uma instituição deve fazer, como é que deve apoiar, onde é que não deve apoiar, onde é que deve participar, onde é que não deve.
Epá, se calhar do micro para o macro não vai ser uma coisa tão diferente. Portanto, fala-me da tua experiência na Fundação. A minha experiência na Fundação é muito antiga e agora tem um desenho diferente do que tive inicialmente. Quando as coisas são informais, há mais liberdade. E quando eu tinha toda a liberdade para fazer, porque não havia Fundação, havia uma comissão instaladora, eu fiz os prémios, o Grande Prémio e o Prémio Novos Artistas, que ainda subsistem e que se alguma coisa há de ficar da minha vida para o futuro, Que é uma coisa importante. são essas duas iniciativas, É fantástico. porque do Prémio Novos Artistas Saíram haverá 1,5% que não vingou, entre aspas, Entre tudo o aspas, que isto tem que quer pôr dizer, muitas aspas, porque como é evidente. as É pessoas sempre- ficam na é sempre sombra, horrível, claro. ficam na sombra 20 anos e depois Claro. vai-se perceber que era melhor que os outros todos Claro, que estiveram claro, exatamente. no primeiro plano. Não interessa. Isso não interessa. Mas, independentemente disso, criou Mas uma fez dinâmica, mexer, fez mexer. mantém uma dinâmica e desenvolve, promove uma dinâmica a nível dos novos, dos novos, eu chamo novos e não jovens, e a nível dos consagrados, como se vai ver em breve com a exposição da Luísa Cunha, mas como já se viu desde o Cesarini. Sim, o Cesarini não era ninguém no campo das artes plásticas, foi esmagado pela historiografia oficial até as pessoas perceberem que ele tinha feito nos anos 50 e 40 coisas que nem se faziam fora. Bom, portanto, uma das coisas que eu acho fundamental é, e aqui não é fazer prémios, porque isto são os prémios, é promover a possibilidade de criação, não é? Veremos como, e isso é que é a parte difícil, não é? Isso seria a parte difícil do Ministro da Cultura. A outra coisa, que é mais fácil, que é do Grande Prémio, é reconhecer e dar a ver os discursos que estão estabelecidos, que estão estabilizados e que são necessários para a formação dos tais novos que tu queres promover ao mesmo tempo. Portanto, se quiseres uma coisa, agora eu respondo as duas coisas. O que era preciso era, de facto, haver museus de arte contemporânea. De arte em geral e de arte contemporânea, porque é disso que nós estamos a falar. Tu, hoje em dia, tirando um bocado da coleção Berardo, porque ela não é baseada na história de Portugal, é muito importante porque dá-te uma visão geral, podes lá levar os alunos e mandar lá os alunos e mandar lá ires da universidade lá e perceberes a história toda, não consegues ver arte portuguesa contemporânea em mais lado nenhum, porque aquilo que se chama museus não são museus, são centros de arte. Tinha aquela até há anos Pronto, atrás. voltará a ter, claro. eventualmente, um dia, Claro. Que era super importante, brevemente, claro. eles terão sempre agora uma zona da coleção permanente. Mas o desaparecimento provisório da Gulbenkian, o facto de Serralves ser um centro de arte, mas agora, talvez, com a construção do CISA, poderá, aliás, é vantagem disso, poderá ter a sua exposição em permanência. Mas é também uma exposição internacional, mas nacional, e tem depósitos dos maiores colecionadores portugueses que estão no norte do país e não no sul. Claro. Não é? E a resolução deste imbróglio todo, do Berardo, do Elipse, do BPN, do Banco Privado, etc. e tal, talvez nos permita sair daquele pequeno espaço que é o Museu do Chiado, onde se puxas de um lado não cabe o outro e se pões uma coisa onde é difícil fazer discurso. Portanto, eu acho que fundamentalmente, apesar de eu não ser favorável em termos artísticos e criativos a um discurso de A até Z, e eu gosto é de fazer curto-circuitos e coisas, é preciso primeiro aprender o abecedário, talvez A, B, C, D, E, para depois conseguir juntar as palavras em que as letras não estão... O abecedário é o quê? É fazer o quê? O abecedário é saber onde é que as coisas começam, como é que elas se encadearam umas nas outras, como é que acaba, não é? Claro. E Só quando sabes as letras todas é que consegues fazer palavras que misturam as letras. E o que é que é isso? O que é que se pode fazer? É juntar coleções, fazer um museu, como é que se diz? Mobilizar coleções privadas para preencherem as lacunas das coleções públicas, depósitos que permitam... Então acho que se deve fazer uma política americana que é, epá, vamos esquecer agora um bocado de fazer coleção interna,
porque é muito caro, ainda para mais... Na América os museus acabam por conseguir fazer coleções internas, porque os do board, doadores, pá, os tipos compram uma para eles e dão outra para eles, e depois aquilo em termos de impostos é tão vantajoso que eles acabam por ganhar dinheiro. Sim, uma coisa fundamental é a lei do mecenato, era mudar que a não lei serve para nada. do mecenato. Mas além disso, era ir buscar as coleções privadas e o dinheiro dos museus ser essencialmente para fazer exposições. Pois, mas essas exposições, sim, o que eu vejo é que devia haver o público, especializado ou não especializado, devia ter acesso ao discurso artístico dos artistas portugueses. Como é que ele se encadeia, como é que ele se opõe, como é que ele se liga, como é que... A arte portuguesa tem uma grande dificuldade, que é uma dificuldade pessoana. Parece que são todos heterónimos, quer dizer, que não há continuidades. Cada um é diferente do outro. Não tens uma escola de arte portuguesa, não consegues reconhecer continuidades, só consegues reconhecer continuidades nos artistas epigonais, muito fracos, que copiam este e aquele e o outro e que não têm interesse. Tu tens sei lá, arte espanhola ou inglesa, tu tens ali uma coisa, por exemplo, isto é inglês, isto é espanhol, assim. Aqui não. É a nossa grande riqueza, mas é a nossa grande dificuldade de afirmação. É a mesma coisa, tu vendes Espanha erradamente com castanholas e sevilhanas, é só em Sevilha. Mas olha que, por exemplo, as pessoas não conseguem ver, está de um quadro do Pedro Calapés dos anos 80, e eu consigo ver coisas que são muito distantes, mas do Julião, do Dos Cabrita... anos 80 eu vejo. Ainda dá tempo para eu contar uma história. Do Proença. Com certeza acabas assim, mas eu tenho tempo, se tiver tempo, conto esta história. Sim. No princípio deste século, fui convidado pela doutora Simoneta, que era, na altura, presidente do Camões, a fazer uma exposição em Moscovo. E essa exposição no Center for Contemporary Art, um sítio muito importante, era uma exposição institucional, naturalmente. E eles lá, com aquele peso ainda soviético, russo e tal, queriam uma coisa... Foi em 1900? Não, 2000 e qualquer coisa. Na primeira década do século. E eu queria levar uns artistas novos e tal. Não, tem que ser uns artistas ponderados. Então, na altura, ainda não me tinham convidado para ser comissário de Veneza. Eu não tenho nenhuma vocação de poder nem nada. Estava um bocado ofendido com aquela... Nunca ninguém me ter convidado. E eu assim, então isso serviu-me, foi ótimo. Vou fazer uma coisa que não vai ofender. Mas que artistas vou eu escolher? Não é? Porque depois crias inimizades ou coisas assim. Então eu disse, vou escolher os artistas que os outros escolheram. E escolhi os artistas do regresso a Veneza, desde o Julião até a Helena Almeida. Então, Molter, Julião, portanto, Julião, Mulder, Penalva, Helena Almeida, Pedro Cabrita Reis, Pedro Cabrita Reis, naquela altura. Bem, eu acrescentei um outro, foi no ano em que o Chaves tinha tido um grande êxito em São Paulo, com a peça Comer o Coração, que agora está em Serralves, com a performance da Vera Mantero. E o que aconteceu ali foi uma coisa absolutamente... Claro que eu depois escolhi as peças, não eram as peças de... Eu disse, vou só escolher artistas que estiveram em Veneza. Os russos ficaram felicíssimos, porque aquilo era aquilo que eles queriam, uma coisa institucional e do Estado. E então, tinha peças... Eu é que escolhi as peças. Tinha uma peça, aliás, que chama-se Moscow Peace, do Cabrita, que agora está na Tate Modern, que é uma linha de luz numa prateleira. Tinha o Julião, que tem as citações do Pessoa. Eu também fiz a coisa para o público russo identificar a literatura. Tinha os autorretratos do Mulder, tinha as fotografias de uma das séries da Helena Almeida, tinha aquela peça dos 365 rios, que é uma peça do Penalva, em russo, que tens é um filme, é uma lenda, é um filme e diz o nome dos 360 rios que desaguam no Lago Balkai, em russo. Os russos adoraram essa coisa. É uma lentidão, uma lenta lenga-lenga de nomes. E vê-se aquilo no filme, no cinema, em cadeirinhas do cinema soviético. Foi uma maravilha.
E depois tinha os chafes, com as peças recortadas e tal. E eu cheguei ao fim daquilo tudo e olhei para aqueles artistas que tinham sido escolhidos por comissários que às vezes se detestavam e se falavam mal. Artistas que não tinham nada a ver uns com os outros ou que rivalizavam uns com os outros. E tu olhas para isto tudo e aquilo era tudo comum. Arte portuguesa. Havia ali uma comunidade, o que é que tu conseguiste uma perceber coisa o que é que qualquer. era comum? Não, o que era comum ali era que tinhas recorte sobre um fundo neutro, tinhas literatura, tinhas autorrepresentação, tinhas literatura, eu já disse literatura, não é? Mesmo que fosse uma coisa em russo, aquilo era um poema, um longo poema. Tinhas essa história da silhueta, tinhas contraste escuro, claro-escuro, e no fim vias aquilo, o título custou muito a dar, o título, mas até foram os russos que inventaram uma palavra linda, antiga russa, que é vglubin, de dentro. Bom, e eu depois estava-me a traduzir o discurso que o senhor fez e eles diziam assim, nós olhamos as estepes e vocês olham o Atlântico e não sei o que e tal, e há uma grande ligação. Hoje em dia, este discurso pode parecer um bocado politicamente incorreto estar a dizer, mas é a cultura russa que eu estou a falar, não é? E eu ali tive uma sensação, uma coisa que eu comentei com o Delfim, assim, olha lá, isto aqui é uma coisa, assim, pois, mas não vale a pena nós dizermos, não vale a pena irmos por aí. O que eu não percebi? Como é verdade, mas não vamos dizer isso. Que há uma... Ora, isso o que é que deu? Eu acho que isso acaba assim. Passámos os anos 80 a dizer que nos queríamos internacionalizar e queríamos ser outra coisa que não meramente portugueses. E depois chegas aos anos 2000, fazes um balanço de alguns dos nomes fundamentais da arte portuguesa e reparas que, afinal, há uma comunhão qualquer de estar, não é? Que provavelmente tem que ser pensada não por mim, mas por alguém que domine, um filósofo, um poeta, uma coisa qualquer. Há ali qualquer coisa, por um artista, evidentemente. Há ali qualquer coisa que pode pôr uns ao lado dos outros e no mesmo panorama cultural, não é? no mesmo entorno cultural. Afinal, há qualquer coisa de português na arte destes artistas todos que parecem heterónimos uns dos outros, não é? Podemos acabar por aqui. É engraçado o que tu estás a dizer. Dizia-me o João Queiroz há muitos anos, que realmente a única hipótese da arte portuguesa fazer qualquer coisa decente era se voltasse às raízes do que é Portugal e do que é a cultura portuguesa. Porque se for tentar fazer espelhos de coisas que já estão feitas lá fora, vai sempre parecer que são batatas requentadas. Sim, mas eu acho que os artistas portugueses são bastante melhores que os lá de fora. Eu há bocado ia-te responder isso, bem, depois se quiseres corta, ia-te responder isso quando me estavas a dizer o que é que era preciso fazer para... Quando eu não estava a conseguir responder o que é que eu faria se fosse ministro, acabei por falar do museu e do estímulo à criação. Não há nenhum artista português que tenha estado lá fora estavas a dizer o apoio do Estado. Com o apoio do Estado. E lá fora é o seu esforço brutal, esforço pessoal, não é? Claro. Podes falar do José de Guimarães, ou do Julião Sarmento, ou do Pedro Cabrita, ou do Croft, ou dos Chaves. Está na Bienal de Veneza ou de coisa, mas isso não interessa muito, não é? É um trabalho... É a questão do mercado. Se tu não tens grandes colecionadores e grandes galerias com grande capacidade do mercado, de vencer o drama dos leilões, dos leilões em que os artistas ficam sem preço, caem no chão, ficam no rodapé dos preços, etc. Tu não consegues pôr... E isto é sempre o problema dos artistas portugueses. Não há mercado lá fora para os nossos artistas. E se há lá fora, depois não vendem cá, perguntar assim... essa coisa que não há, por exemplo, no Brasil, não é? Claro. Não há nos países, nas economias grandes. E isso não é um Ministro da Cultura que vai resolver. Talvez um Ministro da Economia. Deixa-me só perguntar, se tu tens mal de me perguntar. Faltam quanto tempo? Acho que 10 minutos, ok. Então vamos continuar. Isso é mais um Ministro da Economia que tem que...
é a economia que tem que resolver isso, não é o Ministro da Cultura. Não, e sabes, olha, eu sou galerista e eu, nos últimos anos, o que eu tenho feito em relação a essa questão das valorizações, eu acho que é a única maneira de seres honesto com os colecionadores e decente com os artistas. O que eu digo aos colecionadores, os colecionadores vêm para aqui dizer assim, e tal, isto depois vai-se valorizar, não sei o quê. Eu digo, não vai valorizar nada, esqueça lá isso. Você vai comprar isto se gostar, porque assim, uma televisão, você compra e passar 3 anos deita fora. Isto sempre tem uma reserva de valor. Isto só vale a pena você avançar se gostar muito. Você gosta, desfruta, vai na viagem do artista, tudo à pendura, sem ser à pendura, e diverte-se. E, se calhar, cria mais um sítio de prazer, ou se quiser ver de outra maneira, de ver mais o mundo, veja isso como bem entender. Mas não pense que vai ganhar dinheiro nisto, porque não é o propósito. Há uma coisa que eu digo depois a gozar com os colecionadores, que é, como pode imaginar, os artistas, quando fazem estas coisas, não fizeram para você ganhar dinheiro. Garanto quando eu estou a ver. É a única das poucas coisas que eu tenho a certeza, é quando eu estou a pintar, ou a fazer uma escultura, ou a fazer um vídeo, ou a fazer uma performance, eles não estão a pensar assim, vou fazer este trabalho aqui, que estão estes trabalhos, estou agora aqui do programa, não vou fazer aqui este trabalho, para depois um malandro comprar e depois vender por mais 50% e ganhar uma data de dinheiro. Eles não estão a pensar nisso. E no momento em que estiverem a pensar nisso, enlouqueceram. Porque ao menos que o dinheiro fosse para eles, não é? Por isso... agora já nos leilões podes... Mas não recebem nada. Não recebem, os leilões não dão. Isso é um escândalo. Os leilões não dão dinheiro aos artistas. Não. Falei outro dia com o Bruno Pacheco, não dão dinheiro nenhum aos artistas. Não dão dinheiro nenhum aos artistas. É uma história muito mal contada. Mas pronto, isso não sou eu que tenho que investigar, isso são os jornalistas que têm que ver o que é que se passa. Mas o que eu digo é que, assim, se calhar, devíamos voltar ao princípio e perceber que a arte comercializa-se, mas não é para os colecionadores ganharem dinheiro. Se depois ganharem, está tudo bem. Houve fundos especulativos de investimento de bancos que compravam obras internacionais e depois que os... como fundos de pensões ou coisas assim. O Banif fez isso, todos fizeram isso. Mas eram coisas especulativas. A probabilidade das coisas correrem mal são muitas. Vamos então, temos ainda 5 minutos. Só uma pergunta que também eu acho que é importante no panorama da arte portuguesa. Nós temos artistas como o Vils e a Joana Vasconcelos, que de alguma maneira têm uma dificuldade enorme em entrar dentro do sistema clássico das artes, das instituições, dos pares, ou seja, dos outros artistas. Tu achas que é uma arrogância do sistema perante eles, ou achas que é dizer assim, não, mas isto não é bem arte, isto é uma coisa que está mais próxima da publicidade, ou sei lá do que, percebe? Porque eu noto que em Portugal, principalmente nos artistas mais velhos, há muito aquela ideia estranha, que é, há uma coisa que é arte, e depois há outra coisa que é psicologia, e depois há outra coisa que é literatura, e não se vem, pronto. Eu queria saber a tua opinião sobre isto. Eu não posso falar de um ponto de vista... Pode. Não, sim. A Joana foi o primeiro prémio Novos Artistas, dado num júri em que estava o João Fernandes, a Leonor Nazaré, o Alexandre Melo, eu próprio e alguém da Fundação EDP, um representante da Fundação. Não era Fundação, como era Comissão Instaladora. E o segundo artista foi a Leonor Antunes. Portanto, aí estás a ver que assim, pronto. Eu já fiz, aliás, na altura, o novo artista fazia como o grande artista, fazia uma exposição individual. Eu já fiz exposições individuais, uma exposição individual da Joana Vasconcelos, como fiz da Leonor Antunes, como depois fiz a seguir ao Vasco, que era neste esquema. E, portanto, relativamente ao Vils, foi um relativo escândalo quando em 2013, acho eu convidei o Vils para fazer uma exposição na Fundação EDP. Quando estás numa instituição, tens que perceber, e numa instituição como aquela, tens que perceber que o leque, que não é um museu clássico também, não é? Que é uma instituição aberta, que há um momento de captar públicos que é muito importante. E foi muito interessante trabalhar com ele. A Joana já tinha esse know-how, que era Alexandre, é o nome dele, Vils é como se sabe, Aca Vils. Alexandre
não estás a trabalhar na rua, estás a trabalhar dentro do museu. Portanto, não vamos fazer paredes de tijolo para partir, a fingir que é uma parede de tijolo da rua. As paredes para partir são as paredes de pelador do museu e tal. Foi um processo interessante. E portanto, se há uma arrogância, evidentemente que há uma arrogância. Se há diferenças de linguagem, evidentemente que há diferenças de linguagem. Mas mesmo pensando em situações que estão dentro do mesmo nível, que entram dentro do circuito que tu chamaste de clássico, não é? Tu se tens a Luísa Cunha ou um pintor, pronto, se tens um artista que trabalha com som e coisa... Mas o pintor respeita a Luísa Cunha respeita ao pintor, e a gente temos que falar as coisas como elas são, e estes artistas não respeitam muito. Mas sabes o que é? Pronto, é que aí há uma facilidade. Esses artistas têm uma... Tu disseste que é publicidade, falaste em publicidade. Não, é uma capacidade de usar um tipo de linguagem absolutamente transversal, não é? Poucos artistas têm essa capacidade, ou então alcançam-na porque os média os transformam nisso. Ou seja, as pessoas que vão ver o Picasso são as mesmas, vão ver o Picasso em magotes, são as mesmas que podem ir ver o Jeff Koons, ou a Joana Vasconcelos, ou o Vils, com o mesmo olhar transversal. Depois há as outras que vão ver com outro olhar. Eu acho que esse tipo de artistas alcança um público vastíssimo. Eu estou a dizer o Picasso, podia ter dito a Paula Rego para ficar num artista português, não é? Ou de raiz portuguesa. Verdadeiramente, de raiz portuguesa. E se eu quiser ter a casa cheia, tanto posso ter uma exposição da... Isto é muito perverso. Faço uma exposição da Paula Rego ou faço uma exposição da Joana Vasconcelos, por exemplo. Não é? E a casa está cheia, seja lá do que for, seja lá de quem for, porque eu acho que a maior parte das pessoas, verdadeiramente, entre o Leonardo da Vinci e outra coisa qualquer, só distinguem a marca, não é? Os museus, muitas vezes, as pessoas verdadeiramente... Isto é terrível estar a acabar com isto. As pessoas verdadeiramente são capazes de não gostar muito de arte. Por isso os museus precisam de se encher de... Estou a mudar de assunto, mas por isso os museus precisam de se encher de atividades paralelas. Sim, vou ao museu ouvir um concerto, vou ao museu ver uma dança, vou ao museu ver teatro, vou ao museu porque há lá um ateliê bestial para os miúdos e depois eu vou andar de bicicleta e os miúdos ficam no museu. E assim, vai ao museu ver pintura, vai ao museu ver... arte, vai ver o que seja. Não, mesmo a outra. Ou então tens uma marca que vendes. As pessoas vão ao Louvre como vão à Feira Popular, não é? É preciso ir lá àquele sítio. Há uns artistas que não têm essa facilidade, capacidade, interesse em mobilizar, porque depois isto também é tudo o que vai à roda da personagem dos artistas, não é? Em Portugal, felizmente, isso não é feito com a vida privada das pessoas, ou raramente é feito com a vida privada das pessoas. Mas noutros países é feito, é mais no cinema e no teatro, é feito com os divórcios e os namoros e os casamentos e as heranças, é mais na música, não é? Que essa coisa é feita. Mas é tudo uma questão de indústria. Eu acho que são várias camadas de gosto e várias camadas de valor industrial. Não, porque há uma coisa que eu sempre me percebo que é, nas artes, por exemplo, na música... E na literatura tu tens a mesma coisa. Sim, porque na música, na literatura, tu tens a música erudita e a música popular. E, de tanto, a música popular ganhou um lado quase erudito, não é? Sim. Os Beatles são eruditos hoje em dia, não, são completamente aceitos. Mas também tens a música pimba. Também tens a música pimba que qualquer dia está a ser absorvida como a música popular foi nos anos 60. Olha lá, e às vezes não dá imenso gozo ouvir música pimba. Portanto, tu achas que é de alguma maneira um preconceito dentro das artes plásticas? Eu acho que é um preconceito. Que não haja uma abertura a que as artes plásticas pimba, que não são, agora estou a ser brincalhão, as artes plásticas mais populares, se calhar, que estão mais próximas das massas e não sei o quê, não possam ter Não quer dizer que não haja coisas nessa área péssimas e coisas que são aceitáveis. Claro. E coisas que são
valorizáveis, não é? E é isso que eu acho relativamente a esses dois artistas. Ou seja, há a street art, que não é o caso da Joana, mas no caso do Vils, a street art às vezes tem um nível de simplicidade, não é? Parecido com a música pop que anda pelas coisas, não é? Portanto, fica ao nível da ilustração, parece uma ilustração aumentada. A capacidade é como é que se percebe o espaço usando esse... Bom, quer dizer, e olha, estes dois artistas que nós estamos a falar em métodos muito diferentes são artistas que dominam completamente o espaço onde intervêm. Já isso é uma vantagem. Viste, não sei se viste a exposição do Vils no Mate agora, não foi? Sim, do vídeos, aquilo era absolutamente imersivo e, enfim, embora eu deteste a palavra imersivo, peço desculpa, mas não sei que você já não está a gravar. Mas, está a gravar, está. Pronto, está bem, imersivo é só porque é um chavão irritante, não é? Sim. Mas era cenograficamente... muito bem construído. Muito bem construído, não é? Mas, ao mesmo tempo, a vantagem é que tu consegues chamar a um sítio onde as pessoas vão com dificuldade um público que... Bom, se fosse o Picasso era a mesma coisa, portanto eu não estou a pôr acima nem abaixo. Sim. Um público que não ia lá habitualmente. E eu acho que isso... alguém há de voltar lá por causa de lá ter ido ver o artista que gostava e que eventualmente os outros artistas acham simples e fácil. Okay. E quando és diretor de um museu, ou tens responsabilidade de programação, de um sítio onde tens que dar contas do número de visitantes e das entradas e do orçamento, é importante ter essa visão múltipla, eclética. Pronto, gostei muito da entrevista. Eclética foi terrível. Devemos estar aqui a uma... Acabaste com eclética. Acabei com eclética. Eclética e imersiva. Uma coisa que seja ecleticamente imersiva. Exatamente. Olha só, obrigadíssimo. Bom, espero que esteja a gravar, que assim não está a gravar, portanto, a rir. Duas palavras terríveis. Mas eu tenho sempre esta capacidade de acabar com palavras terríveis.